Os anjos, os seres espirituais, eles são seres políticos? Onde é que começa a política? A política, o bispo Alessandro, o senhor sabe, nós aqui sabemos, a política é um tema essencialmente espiritual. Ela começa quando não havia nem o universo que a gente conhece hoje. Deus não havia formado o homem do pó da terra. A política é inaugurada no reino espiritual. Quando um dos anjos... Eu acho que ninguém... Eu não estou querendo aqui... A enquete está aberta. A minha intenção, de forma alguma... Eu acho que a pessoa ela tem que ter a sua própria opinião. Mas quem conhece a Bíblia, a palavra de Deus, ela vai reconhecer que a política é inaugurada no reino espiritual, onde um anjo chamado Lúcifer, ele fala assim, eu decidi, eu quero tomar o governo de Deus, eu quero governar isso aqui. Eu não estou satisfeito com as regras de Deus, com as normas de Deus, com as leis política, dele. com as leis dele, com a política dele, mas ele sabia que não podia fazer isso sozinho. É aquela provocação que o senhor fez no início. Aí ele sai conversando com anjos. E aí? O anjo tem livre-arbítrio, para quem não sabe. Uma grande campanha política. Uma grande campanha. Ele conversa com... Daqui a pouco, o que o texto bíblico diz? 1/3 dos anjos, eu não consigo fazer uma conta redonda, mas é alguma coisa em torno de 33, alguma coisa por cento de anjos, aproximadamente. 1/3 dos anjos, pelo amor de Deus. 1/3 está quase perto de... Ele quase rachou o céu. E os anjos falam, vamos ganhar. Só que, por outro lado, diferentemente da eleição de Jesus e Barrabás, que o próprio diabo ele entendia o seguinte, eu tenho que ganhar uma eleição de Deus. Uhum. E o reflexo foi ali. Ele queria tirar Deus. Não conseguiu no céu. Não conseguiu no céu. Mas 70%, aproximadamente 67% dos anjos falaram o seguinte, não. Eu sou correligionário de Deus. Eu quero Deus governando. Nós, anjos, 70% partiram para o confronto, mas a política é uma coisa essencialmente espiritual. Começa no céu. Começa antes de existir seres humanos. Olha a guerra aí. Olha aí, olha a batalha. Começa no céu. Algum estudioso da Bíblia poderia contestar isso, que a política, a disputa do poder do governo começa no céu? Ou seja, o que os seguidores de Barrabás, o que o Barrabás quer, ou aqueles que votaram em Barrabás quer? Eles querem que prevaleça o pensamento deles. O pensamento deles são distintos aos nossos. E o julgamento de Jesus foi o mais injusto e ilegal que se pode ter na história, porque ele não teve sequer testemunha a favor. Foi simplesmente condenado. Ele foi preso à noite. E foi interrogado, e nada no interrogatório comprovou qualquer culpa a ele. Exatamente, não tinha. Ele não tinha crime contra ele, né? E essa questão também de dele ter sido preso à noite, por exemplo. A gente sabe, a nossa Constituição impede a prisão à noite. Então, você não pode chegar e prender uma pessoa. Né? Tem um limite para isso naquela época também. Então, tem muitas ilegalidades, arbitrariedades na prisão, no julgamento e na sentença. É o jogo do poder, né? A fome pelo poder. E o que eles fizeram? É isso que estava sendo falado agora. Não basta... eu tenho a pretensão de condenar. Sim, mas sozinho eu condeno? Não condeno. Então eu preciso trazer pessoas... Guerra de narrativa, somar, influenciar pessoas. Aí começa a disseminar no meio do povo algo que, de repente, ele cai, ele fala assim, é verdade, eu não estava pensando em nada mesmo, então eu vou ouvir esse que realmente tem uma narrativa. Mas e se o contrário não se apresenta? Ninguém pediu pelo outro, exatamente, vai prevalecer aquela vozinha lá falando. Que é o que acontece nos dias de hoje. Né? E é a campanha política, nada mais é do que isso. Ou também, se a gente levar para o ambiente do Congresso Nacional, onde no parlamento, onde é o local de discutir a vida da sociedade, isso acontece o tempo todo, né? O senhor que está lá, verdade. O senhor sabe, o tempo todo a pessoa está, os parlamentares, política os nossos representantes estão articulando. Exatamente. Então, isso é política, é diálogo, né? Discutir a vida das pessoas. O parlamento, né? O lugar de falar, de falar. Exato, discutir a vida em sociedade, né? Porque daí também nasce a história da polis, a história da política, do homem como um ser político por natureza. Isso já... Quando começa a discutir como nós vamos viver. Exatamente. Quais são os padrões que nós vamos viver, sobre que leis, Bispo Alessandro? Sobre que regras? Qual é a regra que vai vir para mim, para minha família? Sim. É isso que a pessoa tem que entender. A política define o que nós estamos vivendo no presente e vai definir o que será vivido a pessoa, não. No futuro. O que os filhos vão estudar, a questão da saúde, que tipo de tratamento que nós vamos ter, quais serão os seus direitos quanto trabalhador.
Está tudo relacionado a isso. Você sabia que mais de 90% das pessoas que assistem aos nossos vídeos não são inscritas no canal? Fique por dentro dos nossos conteúdos. Se inscreva e não esqueça de ativar o sininho. True Podcast.